Pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês um livro que eu acabei de ler, que eu resumo ele simples assim. Ele é um curso sobre o Espiritismo num livro só. Às vezes a gente, para aprender sobre algum determinado tema, a gente procura vários livros, né? E esse livro não, ele já vem completo, com vários temas, muito bem explicado, que a gente termina a leitura, respira assim e fala, nossa, eu aprendi bastante. Mas eu sempre falo que a gente dorme, acorda com a certeza de que a gente precisa aprender muito mais. Esse livro chama Luar Peregrino. Vou resumir rapidinho. O personagem, ele é um jovem que sofre um acidente, perde a memória, e ele não lembra da sua identidade, não lembra, né, de ninguém, dos seus parentes, mas a única coisa que ele tem certeza e que ele não perde é o conhecimento de que ele é espírita. E quando perguntam para ele, né, de algum determinado tema lá da doutrina, ele responde com muita clareza, com muita firmeza. Então ele acha que aquele acidente não foi um acidente, e sim que estavam atentando contra a vida dele, e ele começa a fugir. E nessa fuga, porque ele não sabe quem quer fazer o bem para ele, quem quer fazer o mal, então ele começa a fugir. E nessa fuga ele passa por vários lugares e conhece várias pessoas. E é aí que ele tem a chance de praticar aquilo que ele aprendeu com a doutrina espírita. Ele começa a pregar o Evangelho, ele começa a anunciar, né, os exemplos de Jesus, e ele se depara com várias situações, né? Em uma delas, uma moça que teve uma gravidez indesejada fala sobre o aborto e ele explica as consequências disso tudo. Numa outra situação, um rapaz que queria cometer o suicídio e ele também explica as consequências disso tudo, e sempre amparado muito pelos espíritos de luz, né, que sempre está com ele, ajudando, o inspirando, né, nas situações de falar, né, aquela determinadas coisas para as pessoas, palavras que naquele momento aquelas pessoas estavam precisando de ouvir. E na nossa vida, às vezes acontecem situações assim, né, onde a gente depara com situações que a gente precisa realmente, né, falar uma palavra amiga para alguém que está precisando, um conselho, e a gente não escolhe, né? Assim como ele era espírita, mas nem todo mundo que passava perto dele tinha a mesma religião que ele. E mesmo assim ele anunciava, porque é nesse sentido, né, que a doutrina espírita ensina pra gente que falar de Jesus não precisa de ter crença, não precisa de ter religião, porque a gente nunca viu, né, nos evangelhos de Jesus rotulando que ele era espírita, que ele era católico, que era evangélico. Não, Jesus simplesmente sentava e anunciava para quem quisesse ouvir. E a doutrina espírita nos ensina isso, né, que para falar de Jesus, para pregar o Evangelho, a gente só precisa ter boa vontade, né? E esse livro, quem tiver interesse em ler, ele nos ensina muito. Ele nos ensina muito porque nos mostra que caridade não é só você pegar um dinheiro e dar para o outro.
O ato de caridade também é esse, é de você anunciar o Evangelho para quem precisa ouvir. Eu aprendi muito com esse livro. Espero que vocês também possam aprender. Luar Peregrino. Jesus abençoe a todos.